Você já ouviu falar em SURSES ou suspensão condicional da pena? Então fica aqui porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou Israel Araújo e esse é mais um vídeo do Jurisprudente. A suspensão condicional da pena, popularmente conhecida como SURSES, é um importante benefício do direito penal brasileiro. Regulado pelos artigos 77 a 82 do Código Penal, esse instrumento, esse instituto, ele permite que o condenado não cumpra imediatamente a pena privativa de liberdade, desde que preencha alguns requisitos legais determinados, né, pelo juiz, e que também observe condições estabelecidas pelo juiz durante o período chamado de prova. O SURSES foi criado com o objetivo de evitar o encarceramento desnecessário de pessoas condenadas por crimes menos graves, né? Menos graves. E especialmente quando não representam nenhum perigo ou nenhum risco significativo à sociedade. Além disso, busca favorecer a ressocialização do condenado, reduzindo os efeitos negativos que um ambiente prisional pode produzir. Mas vamos à definição de SURSES. O SURSES consiste na suspensão da execução da pena privativa de liberdade por determinado período, durante o qual o condenado ele deve cumprir condições propostas pela justiça. Essas condições são significativas porque elas favorecem o réu, ou condenado, nesse caso já, né, em não cumprir no ambiente prisional a sua pena. Então, em outras palavras, a condenação existe, a pena ela foi aplicada de 1 ano, 2 anos, né, até 4 anos, foi aplicada, mas a sua execução ela foi suspensa. Então, veja só, se o beneficiário cumprir todas as condições exigidas durante o período de prova, que vai entre 2 a 4 anos, a pena é considerada extinta no final do prazo. Estão entendendo aqui? Então, há alguns requisitos para essa concessão. Porque a concessão do SURSES depende do preenchimento de alguns requisitos básicos que são previstos na lei. Entre os principais estão a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, preste bem atenção, a inexistência de reincidência do crime doloso ou em crime doloso, as circunstâncias judiciais favoráveis, possibilidade da substituição da prisão pela suspensão da pena, porque o juiz vai analisar todas essas coisas. Ele analisa cada caso individualmente antes de decidir pela concessão do benefício. Uma vez concedida a SURSES, inicia-se o chamado período de prova. Em regra, esse período varia, nós já falamos aqui, de 2 a 4 anos.
E durante esse prazo, preste bem atenção, durante esse prazo, o condenado, ele deve demonstrar bom comportamento, cumprir as condições impostas judicialmente. O objetivo é verificar se ele consegue viver em sociedade sem voltar a praticar infrações penais como aquela que ele cometeu. As condições podem variar conforme a decisão judicial. As condições mais comuns são comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados locais, obrigação de comunicar a mudança de endereço, prestação de serviço à comunidade, reparação do dano causado quando possível e o descumprimento dessas condições, dessas obrigações, pode acarretar a revogação do benefício. Agora, o SUSIS não é um direito absoluto. Não. O SUSIS ele pode ser revogado caso o condenado, preste atenção que é importante para você que presta concurso. Ele pode ser revogado caso o condenado pratique novo crime, descumpra as condições impostas, seja condenado por outra infração durante o período de prova, certo? E nesse caso o condenado poderá cumprir a pena privativa de liberdade originalmente aplicada. Em outras palavras, ele vai para o xilindró. No caso, aqui, a diferença entre SUSIS e substituição da pena. Muita gente confunde isso. Deixa eu esclarecer aqui esse caso. É uma dúvida frequente, mas que diz respeito a esses dois institutos que são importantes. Na substituição de pena, ou da pena, a prisão ela é substituída por outra modalidade de sanção. No caso do SUSIS, a pena de prisão permanece existente. Sua execução apenas fica suspensa. Olha aí a diferença. São institutos diferentes, embora ambos busquem evitar o encarceramento desnecessário do condenado. Mas qual a finalidade da SUSIS? Olha, o principal objetivo, embora ambos busquem evitar essa condição, o principal objetivo da suspensão condicional da pena é promover a ressocialização. Tem gente que não acredita nessa questão, mas é lei, está na lei, vamos cumprir, tá certo? A legislação reconhece que em determinadas situações, o cumprimento imediato da pena privativa de liberdade pode ser mais prejudicial ao condenado do que benéfico. Então, ao permitir que o condenado permaneça em liberdade sob a supervisão judicial, o sistema penal procura reduzir a reincidência, procura preservar vínculos familiares, procura manter atividades profissionais e procura estimular a reintegração social desse condenado. Se o beneficiário cumprir corretamente todas as condições previstas na lei durante o período da prova, ocorre o chamado a extinção da pena. Isso significa que a sanção, veja só, suspensa, ela não será executada.
A condenação demonstra ao Estado, nesse caso, o próprio condenado pode fazer isso, certo? Porque o condenado vai demonstrar ao Estado que ele é capaz de conviver em sociedade, que ele é capaz de ter uma vida normal sem a necessidade do encarceramento. Tudo isso está dentro desse período de prova. O SUSIS, ele representa um importante mecanismo de política criminal humanizada. Ele permite que condenados por infrações menos graves, quais são essas infrações menos graves? Desfalque, uma agressão física mínima, são essas coisas pequenas, furtos pequenos e insignificantes. Veja que não está aqui tirando o efeito condenatório. Ele está suspendendo apenas a questão do cumprimento no presídio ou numa prisão qualquer, certo? Então, esse instrumento ele permite que condenados por infrações menos graves tenham a oportunidade, ele seja réu primário, por exemplo, que ele tenha a oportunidade de demonstrar responsabilidade e capacidade de reintegração social sem o impacto direto do sistema prisional. Então, aqui nós vemos algo importante, que a justiça brasileira, ela se preocupa com o bem-estar do cidadão, mesmo aquele que cometeu infração. Então, todo esforço que for feito para amenizar a situação do encarceramento, que sabemos que não é fácil, né? Viver em um cárcere privado de sua liberdade não é fácil para ninguém. Embora muitos digam que vivam bem, pergunte a eles como é viver ali. E você vai ver que mesmo fazendo parte de grupos A ou B, eles querem sair, eles querem ter liberdade. Então, o SUSIS serve para isso, pelo menos, ou por enquanto, entre aqueles que têm penas ou infrações leves. Tá certo? Então, se você quiser mais informações, monitore, como é que a gente chama? Eu não sei, assista todos os vídeos e você vai ver o quanto você vai aprender aqui, tá certo? Nós ficamos por aqui e nos veremos no nosso próximo vídeo.